bird on a tree. Muito bem, boa noite. Vamos falar hoje, então, sobre teoria das filas. Tá? A gente já falou inicialmente lá nas aulas de planejamento da capacidade, quando a gente fazia aqueles cálculos, né, de representações acumuladas e tudo, então tinha ali alguns indicativos, quando é que dava estoque, quando é que dava fila, enfim, essas questões todas, né, a gente já trouxe à tona aí lá nas aulas iniciais, mas não aprofundamos. Agora sim, agora a gente aprofunda, a gente vai tentar entender de perto como é que funciona uma fila, alguns conceitos importantes, né, e como a gente soluciona os problemas de fila, pelo menos como a gente pode diagnosticar uma fila e aí a partir dali propor algum tipo de encaminhamento, tá? E vocês vão ver que, apesar de parecer uma coisa assim muito específica, muito técnica, tem um monte de aplicação, tá? E esse é o objetivo, ampliar bem a visão de vocês sobre tudo que pode ser feito nesse sentido. Bom, pessoal, assim, ó, eu tenho certeza que na vida de vocês, né, de todos nós, seguidamente a gente encara filas, tá? É da vida, né? O ser humano, desde pequenininho, vai se acostumando a entrar na fila, né? E a gente passa a vida inteira assim, né? Quando se aposenta, tem que entrar na fila também e assim vai, né? Na verdade, tá, pessoal, o fenômeno da fila, ele é uma forma que o mundo produtivo, o mundo empresarial, as escolas, enfim, as repartições públicas, são formas que as pessoas entenderam necessário para se organizar e ter algum tipo de disciplina na hora de atender pessoas, principalmente quando a minha capacidade de atendimento é inferior à demanda. Se a minha capacidade de atendimento é inferior ao número de pessoas, né, que eu preciso atender em determinado espaço de tempo, vai da fila. Tá? Toda vez que chega mais gente num lugar, por exemplo, num restaurante, quem já não passou por isso, né? Pega aí períodos de fim de semana ou vai para uma cidade turística, Gramado, é muito comum isso acontecer. E aí todo mundo resolve mais ou menos no mesmo horário, até porque quer curtir, coisa e tal, e chega lá, né, o tempo que as pessoas ficam ali, né, no restaurante, mais a própria capacidade de atendimento, os garçons, os cozinheiros, enfim, a velocidade com que eles conseguem atender as pessoas, faz com que, em determinados momentos de pico, tenha muito mais gente chegando do que gente saindo. Né? O que acontece? Fila. Então, a gente está sujeito a fila para tudo, tá? E elas irritam, né, pessoal? Elas deixam o cliente insatisfeito. A gente tem uma certa tolerância. Então, por exemplo, se tu está dirigindo um carro, né? Olha, a fila aparece em tudo que é lugar, tá, pessoal? Às vezes não precisa necessariamente pessoas paradas em pé, uma atrás da outra, para configurar uma fila. A gente tem fila de pessoas, de carros, de objetos, enfim, uma pilha de papel em cima da mesa de vocês para ser trabalhada, né? Aquelas pilhas que às vezes vão acumulando e a gente começa a olhar, puxa, parece que eu estou trabalhando, e a pilha de trabalho está cada vez maior. Essa pilha de papel é uma fila, tá? Só que é uma fila de objetos. Vai enfileirando ali à medida que vão chegando as demandas dos clientes, dos chefes, enfim, da papelada toda que tem que ser processada ali, né? Claro, daí, em alguns momentos a fila, nesse caso, se confunde com o estoque, mas não, o estoque acaba sendo uma estratégia, né? A fila normalmente é um mal necessário. Tento me livrar dela, porque a gente sabe que ela, principalmente se tratando de pessoas, ela vai gerar insatisfação. Né? Então a gente sempre tenta evitar. Normalmente a causa da fila é porque não tem gente suficiente ou não tem equipamentos suficientes, enfim, falta alguma coisa na estrutura de atendimento. Tem pessoas, mas não tem, por exemplo, computador que chega. Tem computador que chega, mas não tem pessoas, tem gente de férias, enfim, são fatos que geram filas nos mais variados locais aí. Então é o seguinte, pessoal, a ideia sempre é, vocês que são gestores de operações, de produção, né, vão ter essa incumbência, vocês vão lidar com filas. Principalmente se vocês trabalharem em serviços, e hoje serviços é crescente, né? É num hospital, é num restaurante, é num hotel, é numa repartição pública que tem que atender público diretamente, é na universidade, lá, a fila para inscrição lá no, né, para fazer a rematrícula, lá tem as cadeirinhas, lá vocês ficam esperando ser chamado. Então, tem gente por trás disso, que são os gestores dessas operações, e eles têm que tomar decisões. Como é que eu faço para, né, não deixar tão insatisfeito o meu cliente, mas também não elevar o custo, né? Porque eu poderia botar um monte de gente para atender, exemplo, lá, a fila da matrícula. Tem todos aqueles guichês de atendimento. Eu me lembro que eu sempre passava ali na frente quando ia dar aula, né? E sempre tinha gente ali, né? Seja para fazer alguma negociação, para fazer uma matrícula, ou
cancelar alguma coisa, enfim, mas sempre tinha gente ali. E às vezes tinha um monte de gente, às vezes tinha pouquinho, né? Às vezes os caras lá, a gente olhava lá para dentro, o pessoal tava cheio de gente, tinha um em cada guichê, às vezes tinha guichê sobrando, enfim, tinha de tudo. Então, tem momentos e momentos, tu não sabe direito quando é que vai ter o pico, né? Tu tem uma estimativa, não, no horário da noite sempre vai ter mais atendimento porque os alunos estão aí. Mas tudo bem, mas isso vai variando, né? No início da noite, talvez seja mais cheio porque o cara não quer perder a aula, né? Quer voltar logo para a aula, ou no fim da noite, ou em determinados momentos até do dia, né? Então, assim, o gestor dali, né? O cara que seria o chefe lá daquele setor de atendimento ao estudante, ele poderia solicitar, não, bota mais 15 pessoas aí para a gente atender, aí a gente vai fazer mais rápido. Sim, mas e o custo dessas 15 pessoas? Então, olhem como não é uma coisa assim tão simplesinha que tu vai lá e pede para botar gente e já está tudo resolvido. Gente, e aí pressupõe, como tu vai ali trabalhar com computador, equipamento suficiente também, né? Cadeira, guichê de atendimento, infraestrutura, tudo isso aí. E espaço também, né? Não é só questão, né? Não dá para botar mais 15 guichês de atendimento, nem cabe naquele local ali de atendimento ao estudante, né? Então, todos esses elementos, esses fatores deixam o gestor em dúvida. E aí, como é que eu faço? Né? Como é que eu posso melhorar isso aí? Como é que eu posso analisar isso aí? Tem jeito, pessoal. É o que nós estamos aprendendo, tá? Sem ter que elevar demais os custos. Provavelmente vocês já tiveram uma situação parecida na vida, né? A gente chega numa fila de banco, alguma coisa assim, e, não, mas para aquela fila ali parece que tá andando mais rápido. Aí tu vai nela, justamente aquela começa a andar mais lento. Aí, puxa, vou voltar para outra. Então a gente fica meio perdido mesmo. Por exemplo, um pedágio, né? Tem vários pontos de atendimento ali, né? Também ali formula fila em determinados momentos do dia, né? O pessoal vai ter aquele de Venâncio ali de manhã cedo, tem muita gente indo daqui para lá, de lá para cá, no final da tarde, mesma coisa, em determinados momentos. Então, também ali tem gerenciamento de filas, né? Só que, né, de carros, filas de carros, no caso, né? Bom, pessoal, então assim, ó, vamos tentar ilustrar um pouco isso aqui. Vocês viram a figurinha, né? Normalmente, quando a gente trabalha a teoria das filas, a gente faz aquela famosa vista que na engenharia a gente chama vista de topo. A gente tenta enxergar as coisas como se estivesse em cima do prédio, né? Olhando de cima as coisas acontecendo. Então, vocês vão ver as cabecinhas das pessoas só, né? Para a gente poder ilustrar uma fila. Tá aqui uma, ó. Então, tem a população, que seria a população cliente desse sistema, que sistema é qualquer local de atendimento a pessoas, enfim, que tem que processar. É um processo, tá? Tem que resolver alguma coisa na vida dessas pessoas aqui. Né? Pode ser a fila do hospital, a fila que eu falei do atendimento a vocês, né? A matrícula, a fila do pedágio, a fila do restaurante, do buffet meio-dia, do bandejão lá da Unisc, enfim, pode ser tudo isso aí. Isso é um sistema, tá? Então, os clientes, eles vêm aleatoriamente, existe uma aleatoriedade, claro que com o tempo, com os estudos, o pessoal, né, vai pegando com base em histórico, não, mas o pessoal vem mais, né, por exemplo, um restaurante, certamente, meio-dia, onde ele vai ter que gerenciar melhor as filas. Uma pizzaria teleentrega, muito provavelmente, à noite, tem fila também, né, tá? As pessoas não estão lá, elas estão na fila em casa, estão esperando em casa. E aí você vai encomendar, entra numa fila lá, o cara está processando, porque teve outros pedidos na frente e tudo mais. Tá? Então, a população, os clientes vão chegando e vão formando a fila aqui, ó. Aqui está a fila de pessoas, né? A fila a gente chama de fila de espera. E aqui está o prestador do serviço, tá? Que pode estar ali na minha frente, a fila está, né? Como seria o caso, então, da rematrícula ali, né? Um protocolo lá da Unisc. Tá? E depois que tu é atendido, o cara vai embora. Então, uma fila sempre tem, um sistema tem um ponto de entrada, onde se acumula a fila, a pessoa é atendida e depois vai embora, tá? Então, aqui está a fila de espera e aqui está o serviço. Esse aqui é o cliente que está sendo atendido. Tá? Essa bolinha escura aqui, né, é nada mais do que o cara, é só para diferenciar, ele está sendo atendido por esse quadradinho aqui, que é o sistema. Tá? Mas no quadradinho também pode ter uma pessoa ou não, né, pessoal? O caixa eletrônico de um banco não tem ninguém. Então, não necessariamente vai ter uma pessoa. Normalmente, para situações mais complexas, por exemplo, pedir dinheiro num banco, ou negociar lá com o gerente um pagamento atrasado, né? Tem um cara lá negociando contigo, não dá para falar isso com um robô. Mas cada vez mais, com o avanço da tecnologia, os sistemas estão cada vez mais autômatos, né? Então, tu até fala com a máquina ali, né? Ela resolve teu problema, dependendo do tipo de tecnologia.
Muito bem. Um ponto importante, depois a gente vai aprofundar isso mais tecnicamente, tá? Observem que tem dois tempos bem importantes, isso vocês têm que gravar, pessoal, porque essas terminologias vão se acostumando, a gente vai falar nelas depois o tempo todo, tá? Tem o tempo de espera na fila, ou seja, é o tempo em que depende do tamanho da fila, que eu vou ficar esperando, sem ser atendido. Observe, eu já estou no sistema, exemplo, um banco. Eu já estou dentro do banco, né, ou já estou lá naquele hall onde tem lá os caixas eletrônicos, então eu já estou dentro do sistema. Sistema, então, a gente chama toda aquela infraestrutura que abriga as pessoas que querem aquele atendimento. Então, tem um tempo de espera na fila. E depois, né, pessoal, tem um tempo de atendimento do serviço, de prestação do serviço, que também rouba um tempo. E também é aleatório, porque eu não sei o rolo que esse cara vai me trazer. Agora quase ninguém mais vai em banco, né, pessoal? A gente tudo faz de casa, no celular, enfim, tá tudo facilitado. Mas eu peguei a época que a gente, para fazer alguma coisa, pagar uma conta ou pegar um empréstimo, fazer qualquer coisa, tinha que ir no banco e tinha que entrar na fila. Então, eram aquelas filas enormes. Tem várias filas, normalmente, nos atendimentos de banco, né? E o que acabava acontecendo, né? Também, sempre aquela sensação que eu entrei na fila mais lerda, mais demorada, né? Tu ficava na tentação de mudar, eu não mudava muito, então, vou ficar aqui. Que dizem que isso aí é um efeito psicológico, tem uma explicação, inclusive tem um vídeo no YouTube que diz uma explicação, porque psicologicamente a gente acha que a fila que a gente está sempre é a mais demorada, né? Porque a percepção de tempo muda, enfim, tem umas explicações ali, mas sempre a gente tem essa percepção, puxa, entrei na fila mais demorada. Mas o pior de tudo é que quando tu estava aqui, tu era o primeiro da fila, né? Agora sim, beleza, vou ser atendido. Aí entrava um carinha, normalmente o cara que estava na tua frente era um cara que era um auxiliar administrativo de alguma empresa que chegava com uma pastinha cheia de papel, e aí o cara parava lá no guichê de atendimento do banco, né, e desmontava com aquela maleta lá cheia de papel, um por um, esse aqui é uma fatura, tem que pagar, esse aqui não sei o que, esse aqui tem que resgatar, esse aqui tem... o cara ficava meia hora ali, todo mundo esperando e a fila aumentando, né? O cara podia ter um simples serviço, não, eu só quero ver o meu extrato bancário, porque depois a gente pedia para o extrato bancário, não tinha computador, né, então pedia para ver, né? E o outro, eu quero pagar aqui as contas do mês inteiro, né? Deixava tudo para pagar no mesmo dia. Bom, aí azar de quem está atrás, né? Mas hoje, né, que nem vocês lá no guichê de atendimento da Unisc, né? Pode ter um cara que só vá lá, ele já está com todas as disciplinas, tudo certinho, vai gastar 5 minutos, 10 minutos, sei lá quanto tempo, para formalizar lá a questão financeira dele, tudo. E tem um cara que está cheio de todo enrolado, já está devendo no semestre passado e não sabe se vai fazer tal disciplina, porque depende se vai ter dinheiro ou não, porque já renegociou, e aí conta toda uma história de vida ali, né? Até que ele consiga resolver o problema. Então, tem de tudo. Tá? A fila tem essa aleatoriedade, tanto na forma como as pessoas vão chegando, quanto no serviço que vai ser prestado. Tá? Então, algumas características aqui, ó, os padrões de chegada aqui que eu falei são irregulares ou aleatórios, quer dizer, eu não sei o que pode acontecer, pode ter muita gente num horário, pode ter surpresas. Com o tempo, claro, a gente vai pegando ali a sazonalidade da fila. A gente tem uma ideia da média sempre, tá, pessoal? Então, vocês vão ver que a gente trabalha muito com média. Falou em média, a gente entra no mundo da estatística, né? Toda vez que a gente fala em média, a gente tem que pensar em termos de tolerância, desvio padrão, enfim, termos que são do mundo da estatística, mas não tem outro jeito, tá, pessoal? A única forma de lidar com a incerteza, com a aleatoriedade, é usando estatística. Então, a gente trabalha com média, número médio por hora que deve permanecer na fila e também um número de chegadas em qualquer horário, né? Tem determinados horários que as pessoas chegam mais aí naquele atendimento, né? E também os tempos de atendimento variam entre as chegadas, apesar de sabermos qual é o tempo médio para atender uma chegada, uma pessoa, né? A gente não sabe antecipadamente quanto tempo será necessário para atender cada chegada. É a história do auxiliar administrativo lá, chegava no banco, no meu tempo aí de mais jovem ali, e tinha um azar de, né, ficar lá 30 minutos pagando as contas do mês lá da empresa. Então, tu não sabe, vai ter, né? Então, tudo isso aí são pontos que a gente vai aumentando a incerteza e a dificuldade de trabalhar, né? Então, assim, o que se faz, né, pessoal? Alguns gerentes planejam a capacidade do centro de serviço para que atendam uma condição média mais uma margem de segurança. Como é que tu trabalha aqui, né? Aqui tem um exemplo, tá? De lidar com média e margem. Para avaliar a média, pessoal, a gente precisa sempre, se vocês sabem, acho que lá da estatística, de observações.
É o trabalho que eu chamo aquele que eu também falei para vocês lá quando a gente aprendeu tempos e movimentos, né, estudo de tempos, muito parecido, é o trabalho do estagiário. Alguém tem que ir lá e começa a contar lá, de hora em hora, quantas pessoas chegam para ser atendidas. No banco, no supermercado, no restaurante. Então tem que alguém fazer esse levantamento, isso não sai por mágica, chutando, né? Então, o ideal é fazer várias observações até que a gente tenha uma tendência, né? Consiga identificar um padrão de comportamento. Então, com esses levantamentos, por exemplo, um gerente de banco sabe, em média, que chegam 50 clientes por hora, em média, naquela agência dele, né, que deveriam ser atendidos nos guichês. Tá? Então, ele mais ou menos planeja, ele faz um cálculo reverso, simples, né? Diz assim, não, tá, tudo bem. Em média, eu consigo atender em cada guichê 10 clientes, tá? Por hora, tá, então eu vou botar 5 guichês, né, 5 pessoas atendendo, né? No supermercado, mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, com isso aí, ele garante uma capacidade de atendimento, em média, compatível com as chegadas dos clientes. Todavia, isso aí é uma média. A média, você sabe, varia para cima, varia para baixo. Então, vai ter momentos, que nem está aqui, né? Que o pessoal vai chegar 70 clientes por hora, aí vai dar fila, e vai ter momentos que vai ter 20 por hora, e aí vai dar ociosidade, cara, ficar esperando ali, não tem como sair na rua chamando, vem aqui que está ocioso, né? Tem que ficar ali ocioso mesmo. Então, isso vai acontecer, tá? Então, uma das estratégias, claro que isso tem um custo, tem que ser calculado e tem que ser validado. Quando eu digo validado, assim, a gente testa essas coisas, pessoal. Né? Vocês sempre vão fazer esse tipo de situação e testar no supermercado, no restaurante, numa loja, seja onde for que gere a fila, e vão fazer um teste. Olha, eu calculei que eu gerei do banco ali, que com 5 guichês, a gente, em média, atende. Isso pode ou não ser validado depois pela realidade. Então, tem que continuar fazendo levantamentos para ver como é que fica o comportamento real da fila com esses 5 guichês de atendimento. Tá? Então, observa aqui, ó, a margem de segurança baseia-se no fato que, apesar de 50 clientes por hora chegarem, em média, de 20 a 90 clientes, olha como é grande, a gente chama de desvio padrão, né? Poderão chegar em qualquer horário de maneira causal. Aqui tem uma distribuição que não é tão normal, né? A gente normalmente lida na estatística com uma distribuição normal, é aquela que é de 50% acima da média e 50% abaixo da média. Mas no caso das filas, vocês vão ver, a gente vai trabalhar mais com a distribuição de Poisson, que é uma outra distribuição que ela não é bem normal. Tá? Então, mas isso é papo para mais depois. Então, os clientes poderão chegar em qualquer horário de maneira casual, né? Então eu posso ter, assim, em 95% dos casos, um mínimo de 20, um máximo de 90. Olha como já muda, né? Então é certo que vai ter fila em alguns momentos. Uma vez que os padrões de chegada são regulares e aleatórios, 20 minutos podem se passar sem que qualquer cliente apareça. Né? Então, de repente, teve lá um horário lá que não veio quase ninguém. E de repente aparece 15, assim, tudo junto, né? Em 5 minutos, quer dizer, já dá fila também. Então, tudo isso a gente vai experimentar, né? Então, a margem, como é que tu lida com ela? Tu deixa ali um carinha de sobreaviso, né, da tua equipe. Então, é o cara do supermercado lá, né? Eles já sabem que segunda-feira não tem tanta gente assim, pelo menos nos horários da tarde, ou mesmo da manhã, não tem tanta gente. Esse dia eu fui no supermercado, eu tive que fazer uma consulta médica em Lajeado, aí, como faltava um tempinho, eu passei no supermercado para comprar umas coisas, né, e eram acho que umas 10h30 por aí, e ao todo tem, sei lá, 20 guichês, né, naquele supermercado, checkouts que a gente chama. Tinha 3 atendentes, e estava dando conta, quase não dava fila, né, porque tinha bem pouquinha gente no supermercado. Agora, claro, a gente sabe que num sábado, né, num sábado de tarde, nos fins de semana, uma sexta, período que o pessoal vai mais para o supermercado, aí tem que botar cheio lá, né? Então, essas são as margens de segurança, cara, daí tu tem que ter equipe para isso, tem que pagar essa conta, né? No mínimo, eles vão ter 20 pessoas, se eles têm 20 guichês, 20 pessoas aptas a atender ali naquele horário, tá? Mas nos períodos de baixa, essas pessoas vão fazer outras coisas, ou tem dia de folga, enfim, aí eles vão gerenciando essa situação. Caso dê um pico por algum motivo qualquer, né, inesperado, aí eles de repente conseguem alocar uma pessoa lá que está de reserva lá, né, tipo banco de reserva, ó, vai lá e ajuda a atender. Tá? Eu já vi até dono desse mercado ir atendendo o guichê. Tá? Quando a coisa aperta, o cara... Isso mercados menores, né, o cara vai lá e ajuda. Então, tá aqui o entendimento da estrutura de um sistema, tá, pessoal? Aqui, então, são termos que vocês vão ir se acostumando, tá? Aqui está a chegada de clientes, então, existe uma frequência, o tempo entre as chegadas, o tempo entre um e outro cliente, em média sempre.
tem a fila, tá? E aqui tem os vários pontos de atendimento, que a gente chama canais. Tá? O guichê de atendimento é um canal, o ponto lá do pedágio que é um canal, o atendente que pega a matrícula de vocês ali é um canal, então a gente chama de canais de atendimento. Como eu falei, eu fui no supermercado, tinha 3 canais atuando naquele dia que eu fui. Tá? Mas o normal em períodos de pico são 20 canais, né? E é claro, daí processa mais clientes, né? Tá? E aí também aqui tem um tempo de atendimento que eu falei para vocês, né? Então, no supermercado tem o cara que, como pegou 2 carrinhos de compra, vai levar mais tempo que eu que peguei só uma cestinha naquele dia ali. Mas como não tinha fila, a coisa foi rápida, né? Então, o tempo de atendimento é aleatório também. Bom, pessoal, a gente tem que, antes de tudo, antes de tomar qualquer decisão, como tudo na vida, né? Tudo que vocês estão aprendendo aqui, e essa é uma das capacidades, é uma das habilidades, ou até grandes competências que eu considero que vocês adquirem na universidade, a capacidade de analisar tecnicamente determinadas situações. A gente fez várias análises aqui nas práticas e ferramentas anteriores que a gente estudou. Aqui não é diferente, tá? Então a gente tem que ter capacidade de analisar. Então existem algumas perguntinhas, né, que a gente é obrigado a fazer. Isso aqui pode servir de guia para vocês fazerem esse levantamento. Tá? São coisas que eu preciso levantar. Quanto mais tempo de observação, maior a minha amostra, mais preciso será o meu levantamento. Se eu fizer uma observação de apenas 1 hora, eu posso me iludir. Eu tenho que fazer talvez de mais horas, né, ou de distintas horas ao longo de distintos dias, para ser uma coisa mais abrangente. Né? Aí entra a estatística para nos ajudar. Bom, então perguntinhas do tipo assim, qual é o número médio de unidades na fila? Unidades é pessoas ou coisas, né? Depende do que eu estou tratando, o tipo de fila que eu estou tratando. Qual o tempo médio que cada unidade gasta esperando? Qual o número médio de unidades na fila de espera que estão sendo atendidas? Ó, tudo isso são medições distintas que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar contando quem está na fila, quanto tempo ele gasta, quanto tempo ele leva para ser atendido. O tempo total, né, entre a pessoa, a gente chama de tempo total do sistema, é a soma do tempo na fila mais o tempo de atendimento no serviço. Os dois juntos dá o tempo no sistema. A percentagem de tempo que o sistema permanece vazio, aí eu posso ter uma ideia de ociosidade, pelo menos em determinados períodos. A probabilidade de que N unidades estejam, aí a gente tem cálculos probabilísticos, tem formulazinhas para isso, lá da estatística, tá? Também pode ser interessante, né? Eu tenho que saber qual a probabilidade de eu ter 20 pessoas no supermercado numa manhã de segunda-feira. Provavelmente se eu vou fazer um cálculo estatístico pegando retrospecto, mas não, olha, 20 pessoas no supermercado numa manhã de segunda-feira, a probabilidade é baixa. Mas e 10 pessoas? Não, aí já aumenta um pouquinho, tá? Então, da onde eu tiro isso? Dos meus históricos, né, dos levantamentos que eu fiz. E aí fazendo alguns cálculos estatísticos. Pessoal, essa terminologia aqui, claro, vou ler tudo aqui, mas eu vou tentar dar uma ideia geral aí para vocês, porque nós vamos usar um pouquinho disso aqui nos nossos exercícios. Os principais, tá, pessoal? De novo, aquela história, né? Se a gente quisesse aprofundar isso aqui, a gente teria lá 3, 4 aulas, dá para fazer uma pós-graduação só de teoria das filas, tá? Mas é muita estatística para a gente aprender em pouco tempo. Então, eu trouxe o principal e a terminologia, ela está aqui, tá, pessoal? O que é uma chegada? É uma unidade da distribuição da taxa de chegada. Ocorre quando uma pessoa peça, né? Pode ser uma esteira lá. A primeira vez profissionalmente que eu lidei com filas foi no meu estágio, quando eu fiz na Universal Leaf Tabacos, onde eu tinha que acertar as filas dos fardos de tabaco que eram descarregados em esteiras e migravam tudo para o mesmo lugar. Então eu tinha que fazer uma sincronia de tal forma, trabalho de estagiário lá, me deram, fiz um monte, que eu usei de cronômetro, então, tudo isso eu fiz, eu tinha lá meus 20 anos. Então, se alguém já trabalhou em fumageira, ou já viu uma fumageira, ou já acompanhou uma descarga de tabaco, esse que vem do campo, né? Sabe que os caras vêm nos caminhões, o tabaco é condicionado em fardos, e daí eles são descarregados de cima dos caminhões para esteiras. E no caso, lá na época, a Universo estava implantando um sistema semi-automatizado, tudo, que direcionava as várias categorias, classes de tabaco para determinados lugares, e claro, tinha uma expectativa que daria uma certa produtividade, aquela muito maior do que trabalhando só com seres humanos, né? Então, eles fizeram todo esse cálculo e não estava dando, aí meio que eu participei lá do projeto para tentar resolver isso aí. Uma das soluções que a gente disse é fazer com que os fardos se enfileirassem direitinho nas esteiras e convergissem de forma sincronizada para não cair da esteira, para não acumular lá, porque daí tinha lá no final da esteira tinha uma pessoa que tinha que recolher, tinha no meio disso aí tinha os classificadores de tabaco, tinha o cara da balança, enfim, não podia sobrecarregar os equipamentos, né? Então a gente
Já de cara, né? Porque eu digo, a fila para mim está presente a vida inteira profissionalmente, né? Desde o meu primeiro trabalho. Tá? Então, cada unidade pode continuar a ser chamada de chegada enquanto permanecer no sistema. Taxa de chegada, isso aqui é lambda, tá, pessoal? Vocês vão ver que eu não achei esse númerozinho no Excel, aí eu botei um CAP, que achei mais parecido. Né? É a taxa, né, em que as pessoas chegam. É um valor por hora, por minuto, por dia, aí depende do tipo de fila. Normalmente tem uma distribuição normal ou de poação. Tá? Nós vamos usar a distribuição de poação. Aí já entra nesse mundo estatístico. Canais, eu já falei para vocês, são os guichês de atendimento, os pontos de atendimento, né? Se eu tenho múltiplos canais, eu tenho mais filas, né, de atendimento. Fila é fila, tá? Fila de espera. É o lugar onde as pessoas estão esperando ser atendidas. Depois que ela começa a ser atendida, ela saiu já da fila, entrou no serviço. Disciplina de fila, pessoal, isso aqui é muito comum, a gente vê essas disciplinas no dia a dia, né? Prioridade para grávidas, pessoas idosas. Isso são critérios, alguns de caráter legal, né? Essa questão de prioridade para grávidas e idosos, em bancos, acho que em supermercado também, enfim. Então, tem questões legais aí que disciplinam isso. Mas, muitas vezes, essas disciplinas são feitas pela própria empresa. Né? O cliente mais importante, por exemplo, se o Marcão vai no banco lá, é uma coisa. Agora, vai o prefeito de Santa Cruz, ou a prefeita, ou vai o fulano de tal, que é diretor lá da Universal Livre, passa na frente, porque ele tem uma conta maior lá, vamos dar prioridade para ele. Então, não ofendendo a lei, né, não tem problema nenhum, cada um faz a disciplina que achar melhor. Mas, normalmente, a regra mais clássica de todas, quem primeiro entrou na fila, sai primeiro da fila, é primeiro a ser atendido. Eu FIFO, First In, First Out. Tá? Aí eu tenho outras siglas também, mas a gente mais popular conhece por ali, né? Então, primeiro entrar, primeiro a ser atendido, ou menor tempo de processamento é o caixa rápido no supermercado. Então, um cara que entra só com o cestinho ali, com até 10 itens, ele entra no caixa rápido e tem um caixa que só atende isso. Há poucos meses aí, nós iniciamos um trabalho numa oficina de veículos, de caminhões aqui em Santa Cruz. De novo, me defrontei com fila. Eles tinham 4 boxes, eles têm um pavilhão, então você sabe como é que é oficina, né? O cara tem que encostar o caminhão, aí tem box assim que o cara entra com um carrinho debaixo, que tem que olhar embaixo do caminhão, e tem uns que tem uma vala ali, né? Tem uma entrada, então o cara consegue entrar de pé embaixo do caminhão. Só que aquela estrutura que eles tinham tinha apenas 2, né? Então eles tiveram que fazer uma organização ali, não, quando a coisa é mais grave, bota lá naquele box 1 e 2, o 3 e o 4. Só que não estava vencendo. E aí eu vi que tinha algumas coisas acumuladas pelos cantos lá, e ocupando espaço do dono anterior, enfim. Eu disse, escuta, vocês vão fazer o que com essas tralhas todas aqui? Não, isso aí tem que mandar embora, sucata, vão vender, vão botar em outro lugar. Eles não queriam estragar, eram objetos que ainda tinham algum valor. Eu disse, então tá, então quem sabe vocês liberam esse canto, vai liberar mais uma fila, vai liberar mais um box. Tudo bem, não tinha rampa, não tinha aquela entrada para baixo, assim, do caminhão, né, de pé, mas dava para atender mais um caminhão. E aí também eu sugeri para eles justamente isso aí, olha, quem sabe vocês não fazem um box rápido, porque tem o serviço que você já diagnostica que é demorado, vai ter que mexer em motor, abrir, fazer não sei o quê, e tem o serviço que é rápido, que é um ajuste. Então, ali vocês fazem uma maior rotatividade, tá? Aí, a última vez que eu fui lá, estava com 6 boxes, até acharam mais espaço e estava funcionando esse box rápido aí, né, e melhorou a produtividade deles. Claro que daí eles tiveram que ter mais gente para atender, contrataram um mecânico a mais lá e um atendente a mais. Tamanho da fila, né, o número de pessoas que esperam para ser atendidas, fases, pessoal, é os passos do atendimento, né, fases do serviço. Então, por exemplo, vamos dizer que vocês, já aconteceu, vamos dizer que vocês, ao fazer a matrícula lá no vestibular, teriam um guichê onde vocês formalizam ali, assinam um contrato, enfim, né, normalmente o cara leva o pai e a mãe junto lá para ajudar nessas questões aí da matrícula aí na faculdade. Mas depois de fazer isso, os caras dizem, agora o senhor fez aqui, o senhor passa num outro guichê que é mais ali adiante, que vai ter que fazer outras formalidades. Segunda fase do serviço. Tá? Então, eu passei num guichê de atendimento, fiz uma primeira fase do serviço, depois me encaminhei para um outro guichê e fiz uma segunda fase do serviço. Encarei fila nas duas. E é muito comum em banco, né? Banco, às vezes, tu tem alguma coisinha que está aparentemente simples para fazer, tu passa num guichê, daí o cara diz, agora o senhor vai naquele outro lá. Aí tu vai no outro, tem fila lá. Aí tu é atendido, o cara, agora o senhor volta lá para o outro. Fila de novo. Então, cara, 3, 4 filas numa ida no banco. Né? Taxa de atendimento é o MI. Tá? Eu botei N lá, N, poderia ser M também, botei uma letrinha que sabe, depois vocês vão ver. Mas
a razão em que as pessoas são atendidas é a capacidade produtiva, é atendimento por hora, por dia, né? Também segue uma distribuição normal de poação ou uniforme, a distribuição ainda pode ser uniforme, a gente vai usar a de poação. Aí tem taxa de serviço, que é uma formulazinha, né? É 1 dividido por mim, tá? É o inverso, né? A taxa de atendimento é o tempo que a pessoa gasta, e aqui é normalmente em minutos, tá? A medida não inclui o tempo de espera. Tempo total no sistema, já expliquei, é somar o tempo que eu espero na fila, mais o tempo que eu estou sendo atendido, que eu gasto para ser atendido. Aqui já entra questões de probabilidade, tempo de espera, então isso aqui, pessoal, vocês sempre vão ter que estar consultando, tá? Para, eventualmente, puxa, não me lembro mais, serve como um vocabulário aí, né, para vocês se lembrarem. E agora, não se assuste, agora vai começar a parte que vocês vão vomitar, tá? Cheio de fórmula que vem lá da estatística, né? Mas a gente vai, não se preocupe que a gente vai explicar tudo. Tá, então tem aqui o lambda, que é a taxa de chegada. Então tudo que eu expliquei no anterior tem um sinalzinho aqui, né? O mi, que é a taxa de serviço, né? Então isso aqui, número médio de chegadas na unidade de tempo, e o mi é número médio de chegadas que podem ser atendidos por unidade de tempo, é a capacidade produtiva. Eu falei antes. N é o número de chegadas no sistema, número de chegadas que estão na fila de espera, NS, número médio de chegadas no sistema, número de canais, N maiúsculo, probabilidade que haja X pessoas no sistema, ou N pessoas, número máximo de chegadas que pode entrar no sistema, o que é maiúsculo, tempo médio de chegadas que estão esperando na fila, né? E tempo médio, o TS, tempo médio de chegadas que permanece no sistema. Então, tudo isso aqui depois vocês têm que cuidar, pessoal. A gente pode questionar alguns desses itens nos exercícios, e eles são falando dos exercícios, como é que vão ser depois na vida prática. A gente precisa ter alguns desses levantamentos. Eu não digo tudo, mas uma boa parte. Controlar no tempo aqui, porque às vezes eu vou me entusiasmando e vou falando e citando exemplos, mas a ideia é ilustrar isso para vocês e mostrar que esse mundo que eu estou apresentando para vocês, ele não está distante, pelo contrário, está bem perto, e a gente consegue lidar com eles. Então tá aqui, ó, pessoal, vista de cima de novo, ó. A mais tradicional, fila de canal único, S1, né? Fila de canal único, que o cara atende e é atendido num só lugar. Aqui é um fila de canal único, mas de múltiplas fases. Então, aquele que eu falei, no banco tu vai a um guichê, é atendido, e aí aquela pessoa te manda para um outro guichê que também tem outra fila. Tudo bem. Tem 2 fases ou 3 fases. A gente chama múltiplas fases. Muito comum essa aqui de múltiplos canais, tá? Que é a dos guichês, os vários guichês ali de atendimento lá no protocolo da Unisc, né? Ou num banco, quando tem vários caixas, ou no supermercado, quando tem vários checkouts, tá vendo? E também, às vezes, pode ter o mais complexo de todos, tá? Que é, além de ter múltiplos canais, ter múltiplas fases, né? Em cada um deles, eu tenho lá o meu caminho, mas eu vou passar por mais de uma fase. Aonde a gente viu um pouco disso agora, só para vocês não verem, né? Ver como está próximo. Todo mundo fez vacina aqui, né, pessoal? Tá? Lá poderia se dizer, pelo menos na vez que eu fui, nas 2 vezes que eu fui, foi assim. Primeiro tu chegava numa fila e aí tinha uma pessoa no postinho lá que colhia os teus dados, né? Então, era uma fila para tu mostrar que tu estava com a idade certa, que tu era daquela vez mesmo, enfim, ela pegava alguns dados ali e já antecipava a parte burocrática do trabalho, porque tudo tem que ser registrado. E aí depois, eles te botavam agora o senhor fica esperando ali, né? Tu já estava sendo atendido, mas só numa fase inicial, né? Ficava esperando, aí sim, sentado numa cadeira, aí tinha as moças, né, ou senhoras ali que estavam aplicando a vacina. E aí eles também chamam, é uma outra fase. Tá? Então tinha a fase 1, que é a parte burocrática ali para registrar a tua vacinação, te dar carteirinha, aquela história toda, né, ou pelo menos te cadastrar no sistema, e depois, que está tudo ligado ao SUS, né, e aí depois a vacina propriamente dita. E aí tu ia embora. Eu fui aqui na Unisc, no CIS da Unisc, né, e tinha dias ali que, dependendo da demanda, eu vi, né, uma das vezes que eu fui, até tinha, acho que 2 canais e 2 fases, né? Tinha 2 pessoas atendendo para essa parte burocrática e depois 2 pessoas aplicando a vacina. 2 ou 3 até, acho que tinha. Né? Então, também era similar a esse aqui que eu acabei de representar aqui. E aqui, de novo, ó, pessoal, entrada do cliente. Aqui é outra forma de representar o que eu acabei de falar, né? Fila única em um servidor, um prestador de serviço só. Fila única em múltiplos servidores. Fila dupla e 2 servidores, um para cada fila, né? E tem fila única e múltiplos servidores, múltiplas fases, exemplo, a vacina.
Claro, aí eu tenho que avaliar, né, pessoal? Eu vou levantar esses dados, depois nos exercícios eu dou mais detalhes, né? Aí eu vou, de novo, que nem vocês viram nos trabalhos que a gente fez ali de estudo de tempos e movimentos, tem bastante ligação. Eu vou estudar possibilidades de automação, de aumento da velocidade, se tem muito deslocamento eu vou tirar, eliminar, vou botar, né, sistema, vou botar pessoas melhores treinadas, vou simplificar o trabalho. Então, com o tempo, eles vão criar coisas assim que tu já faz o cadastro em casa, lá no celular mesmo, e chega lá, mostra o celular, e eles fazem uma leitura automática lá, e tu já vai direto fazer a vacina. Então, tem muita coisa que agora está burocratizada, mas que com o tempo, talvez, com algum investimento, eles vão conseguir, tecnologia, eles vão conseguir automatizar, e aí vai eliminando o tempo da pessoa no sistema. Eu já começo a processar a minha vacina em casa, mas eu chego lá, vou ser rapidamente, pelo menos mais rapidamente atendido do que eu era antes. Então, também são alternativas. Então, tudo que a gente está estudando, layout, estudo de tempos, movimentações, estudo do trabalho, como ele é feito, para ver se tem situações supérfluas ali que podem ser eliminadas, planejamento de capacidade, tá? Todos esses elementos que a gente estudou, eles podem ser aproveitados para facilitar a nossa vida nesse mundo das filas aqui. Depois eu vou dar outros exemplos. Pessoal, assim, ó, vocês vão ver agora 4 modelos de filas. Eu trouxe só 4, e vocês já vão ver que é um exagero, tá? Existem mais, pessoal. Eu até diria que é limitado, porque para cada uma daquelas combinações, 2 canais, 2 fases, 3 fases, 4 canais, cada um dá um modelo diferente, tá? E eu até agora não vi nenhum software que resolvesse todos. Eu vi, né, os que eu vi é o que resolve alguns, porque começa a ficar complexo tu misturar tanta estatística, porque em cada canal, em cada fase, tu pode ter situações aleatórias. Então, abram isso aqui, vocês vão cair aí ó, naquelas formas que eu costumo dizer que fazem a gente vomitar só de olhar. Olha que legal essa aqui, ó, essas as duas últimas aqui. Vocês devem estar pensando, meu Deus, o Marcão vai dar isso aí para nós? Não se preocupe, pessoal, eu não vou, eu estou só dando que existe. E aí a melhor forma, tá, em vez de vocês fazerem, pelo menos é para essas formas, para essas duas últimas aqui, que é canais é único, tá, e distribuição de equação com tamanho da fila limitado. O tamanho da fila limitado, exemplo, é fila para eleição, para votar, tem um tamanho limitado. Vai chegar uma hora, todo mundo votou lá naquela sessão lá eleitoral. Sessão eleitoral é um bom exemplo de fila, né? E ali a gente passa por também múltiplos canais, né? Tu tem que fazer lá, achar carteirinha, fazer um primeiro cadastro, aí depois tu vai lá e faz a votação, volta, pega o tua identificação, vai embora. E então, olha como fica complexo, né, para tu fazer, olha a formulação aqui, ó. Né? Aqui tem exemplos, né, então, o mais usado, tá, pessoal, e nós vamos usar esse, basicamente, é canal único e tamanho da fila ilimitado. Por exemplo, um banco, ele sempre vai estar atendendo, vai continuar, no outro dia abre, vem mais pessoas, e assim indefinidamente, por isso que a gente chama ilimitado, é só um jogo de palavras ali, tá, mas não vem tanto ao caso aqui. Aqui os exemplos, ó. Venda de ingressos para um teatro, um único guichê, oficina de concerto, que eu falei para você, só que a minha lá já estava já está com 6 canais, essa que eu dei de exemplo, né, mas a oficininha do bairro, lá da vizinhança, normalmente só tem o mesmo, é um mecânico e ele atende todo mundo. Aqui com distribuição constante, já são outros tipos de distribuição, tá? Essa aqui não é muito comum, a mais comum, que a gente vai mais trabalhar é essa primeira aqui, ó. Ainda assim tem umas formulazinhas aqui que a gente tem que se preocupar. Então, aí depois vocês olhem lá os sinaizinhos, né? Eles têm a ver com aquele slide que eu mostrei antes. E aí, aqui a operação de manufatura, né? O processo de produção, né? O lava rápido também, né? Porque eu tenho um lava rápido lá na minha oficina, terminei os carros do dia, no outro dia vem mais carro, e assim vai indo, né? Então, ilimitado. Aqui eles colocaram posto bancário drive-in, que é atendimento dentro do carro, tá? Operação de manufatura com estoques para o processo, estacionamento de loja, varejista, oficina de conserto e manutenção. Alguns desses aqui pode se enquadrar em mais de um, né? Às vezes ser limitado, às vezes ser limitado, dependendo do comportamento da fila. Não é relevante isso para nós nesse momento. E o mais complexo é o múltiplo aqui, né? Guichê de pagamento no pedágio, falei antes, o bancário, oficina de conserto e manutenção. Claro, a oficina de conserto e manutenção pode ser só um mecânico ou pode ser vários atendendo ao mesmo tempo e com múltiplas etapas. Ó, agora tu vai na fila do motor, depois tu vai na fila da elétrica e depois tu vai na fila da suspensão, se eu quero fazer uma revisão geral, né? E aí tem vários
layout por processo, né? Vocês já sabem, tem vários processinhos separados lá no pavilhão da oficina, que já entrou na oficina sabe, né? Até de concessionária, onde cada um faz o seu atendimento e de repente pode ter fila de carros ali. E não vai aparecer pessoas na fila lá do equipamento. Os carros estão esperando lá atrás, que alguém vai lá e busca, né? Mas eles têm a fila de carros lá que a gente não visualiza ela no pavilhão, visualiza ela no estacionamento. Então, ó, vai longe a conta aqui, né? Todos são aqui de fase única, tá? Eu nem coloquei, por isso que eu disse que tem mais. Se eu fizesse de 2 fases, de tripla fase, aí torna mais complexo ainda a formulação. Aí, nesse caso, eu sugiro daí avaliar como se cada fase fosse uma fase única. Aí dá para usar as mesmas formas, né? Só que eu uso as mesmas formas para a fase 1, depois calculo, demanda, tudo na fase 2, uso as mesmas formas, e assim a gente vai... Só que daí tem que ter alguma habilidade em estatística e probabilidade para poder combinar isso aí, né? Sem ter que usar todo o arsenal de formas, tá? Mas gravem isso aqui vocês vão ter que consultar, deixa aberto aí, porque vocês vão precisar.